Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Filósofos. Então, espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. A gente recebeu muitas críticas positivas, muitas críticas negativas. Antes de começar, lembrando que esse é um conjunto de episódios, um projeto do Ligados FM da revista Ligados, que já foi publicada. Então, se vocês quiserem acessar a revista, ela é digital, gratuita, vocês podem acessar no sitezinho revistaligados.com, que já está no ar e vai estar embaixo do vídeo, para vocês poderem clicar no link. Então, pessoal, o filósofo do dia é o Lao Tse. Para essa primeira fase, eu vou tentar seguir uma linha linear. Então, a gente está falando dos filósofos da antiguidade agora. Eu pretendo falar deles, dos pré-socráticos, até um pouquinho depois de Aristóteles, Platão. E depois a gente começa a falar de uns filósofos mais novos, os filósofos da modernidade, da Idade Média e da contemporaneidade. Vamos lá? Então, o Lao Tse nasceu na China, no século VI a.C. Claro que isso é uma data suspeita e que talvez o Lao Tse nunca tenha existido, como algumas outras pessoas propõem. E eu vou colocar o link para todas essas dúvidas na descrição do vídeo do YouTube e na descrição do post do Ligados FM. Quanto ao local onde ele nasceu na China. E ele vai ser o grande criador da filosofia taoísta e, consequentemente, da religião taoísta. O taoísmo, ele é conhecido como uma religião e como uma corrente filosófica. Então, são duas percepções de uma filosofia, uma percepção que condiz com os preceitos de crença e que vai entender o taoísmo como uma lei de crença, com acontecimentos fantásticos e citações fantásticas. E a filosofia taoísta, que é algo mais discreto. A pessoa tem a filosofia dela, ela segue aquela filosofia, ela lê os livros e medita em casa e tem as concepções de sociedade e ser, mas não venera aquilo, ou existe esse distanciamento da religião. Bom, como eu conheci o Lao Tse, o taoísmo? Eu faço letras na Universidade Federal e pagava drama com uma professora da universidade chamada Sandra Erickson. E ela é budista e, como eu gostei muito da abordagem dela nas aulas, eu fiquei curioso e fui atrás das religiões e filosofias orientais. E daí eu descobri Confúcio, eu descobri o próprio Buda, porque o budismo é o que a gente mais sabe. E daí eu ouvi falar do taoísmo e realmente me interessei. Então, o taoísmo, na verdade, ele surgiu de um livro, que é o Tao Te Ching, que é o que o Lao Tse vai escrever. E ele é um livreto de 81 poemas, só que eles são concentradíssimos. Ele tenta analisar, ele cria poemas dando noções de comportamento e noções de sociedade, através dos fenômenos naturais e dando indicações de como os seres, as pessoas, a comunidade e o povo, as autoridades deveriam se comportar. Então, é um pequeno coletivo de textos, 81 poemas, com um grande valor de ensinamentos e uma grande formação de conteúdo ali, de dizeres, de estabelecer regras, normas, ou apenas de concluir certas verdades. Bom, antes de começar a falar sobre o taoísmo, eu queria falar sobre o Lao Tse. O Lao Tse, ele foi
um filósofo e ao que se identifica dele, ele teria existido na China no século 6 a.C. Em toda aquela concepção, ele dá início à filosofia chinesa, ele é o primeiro grande marco da filosofia chinesa, que é diferente da ocidental, que vai procurar ali temas metafísicos. A filosofia chinesa, a filosofia oriental, ela trabalha muito mais com a concepção de sociedade, normatizar a sociedade, tentar entender quais são os problemas dessa sociedade. Então é uma filosofia bem política, não é mesmo? Então vamos lá. O Lao Tse, ao que tudo indica, ele é dos estudiosos que foram convidados pelo governo, entre um imperador e outro, uma queda desses impérios da época. Eu até vou colocar o nome do império aqui, para escrever ideias de como melhorar ali a sociedade e a comunidade deles. Então ele vai normatizar isso e vai escrever essas percepções dele desses estudos. Outra possibilidade é que ele teria sido um escrivão da época, que conecta, tem a ver, mas nada certo. O que se sabe é que Lao Tse significa velho mestre, ou antigo mestre, ou mestre ancião. E daí você tem um monte de lendas da religião que vão tentar explicar. Vão dizer que ele já nasceu velho, ou que ele já nasceu sábio. Enfim, eu parto do princípio que se foi escrito por uma só pessoa, por várias pessoas, foi escrito por alguém que tinha um grande poder de analisar ali os movimentos da sociedade, o que influenciava determinadas atitudes. E ele realmente dialoga muito com certos sistemas políticos que a gente vai encontrar no futuro. Essa é a história do Lao Tse. E o que o Lao Tse vai fazer? Ele vai escrever esse livro, o Tao Te Ching, que significa o livro do caminho e da virtude. E ele vai tentar trabalhar uma série de comportamentos ou atitudes que as pessoas deveriam ter para fazer com que exista uma sociedade perfeita, sem problemas. E a citação que eu mais acho interessante nesse ponto é o ser maleável. Ele fala das águas e vai explicar que o que é duro quebra. Então, se você pode ser extremamente bom em alguma coisa, extremamente forte em alguma coisa, mas se você não souber lidar com os problemas, refletir sobre os problemas, se você só encarar, vai ter uma hora que você vai estancar e não vai ter o que fazer. Então, o Lao Tse, a filosofia do Lao Tse, que é totalmente conectada com o livro que ele escreveu, o Tao Te Ching, vai nos dizer que nós temos que seguir o Tao, procurar o Tao, que significa caminho, com a ideia de encontrar o Ti, que é a virtude. Então, seguindo determinadas condições, como ser maleável, se descobrir enquanto pessoa, descobrir os outros, saber compreender os outros, entender que é tudo um processo, que o dia nasce da noite, a noite nasce do dia, que os grandes problemas da sociedade estão nas atitudes indiscriminadas e nos desejos das pessoas. Se você seguir um caminho linear em que você use a natureza e vá de acordo com a natureza, você encontra a virtude, você faz com que suas virtudes floresçam e que a sociedade e a comunidade tenham uma maior tranquilidade. Então é uma filosofia bem política.
O Tao Te Ching, a filosofia Lao Tse, também vai nos dizer que o Lao Tse vai dizer que é muito difícil atingir o caminho. E você apenas tem condição de atingir esse caminho, o caminho da sabedoria, o caminho da lucidez, o caminho do bom, que também pode ser refletido para a sociedade, a partir do momento em que você não gera desejos, através de uma não ação, de não gerar desejos, porque os desejos são que movimentam a sociedade, e esses desejos implicam em querer o outro, em querer agir sobre o outro, em sempre buscar alguma coisa. Claro que o Tao Te Ching reconhece que não tem como não ter desejo. Ele diz que o melhor desejo é buscar o caminho. Também ele fala que os grandes problemas são o conhecimento, não que saber seja ruim, mas é que o excesso de conhecimento, ele faz com que você tenha orgulho e, sei lá, se vocês virem à academia ou mesmo as pessoas, quando eles estão começando a se suceder nas carreiras, a forma como eles agem, a prepotência que o conhecimento gera, é muito significante. Ele fala do não lutar, de não ir contra a corrente, de pescar quando tem muitos peixes. Claro, são metáforas que eu assumo, né? Nossa, hoje a minha rua tá cheia de carros de som e toda essa zona de período eleitoral, então tá difícil continuar o vídeo. Mas, em suma, o Tao Te Ching e o Lao Tse vão tentar dar uma concepção de sociedade, uma concepção do que o indivíduo e do que o social devem fazer para chegar num status quo de evolução, de tranquilidade, de baixa de criminalidade e tudo isso. É uma filosofia que fala sobre a atitude do homem. Claro que muito do que eu falei aqui é minha interpretação sobre o Tao Te Ching. Eu vou colocar o link para vocês poderem baixar o livro é domínio público. E vou colocar também links de um desenho animado que eu encontrei no YouTube falando sobre a vida do Lao Tse e sobre a filosofia dele, assim como um artigo interessante que fala sobre as possíveis interpretações do Tao Te Ching, que é muito da onde eu tirei a leitura do taoísmo e do que o taoísmo prega, assim como as diferenças entre o taoísmo filosófico e o taoísmo de religião, e percepções do taoísmo para o indivíduo e para a sociedade. Bom, gente, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês voltem no canal e que distribuam isso. E, por favor, se comuniquem. Nos textos de redação, que eu tenho uma taxa de visualizações maior, eu recebo muito feedback. Nesse de filosofia, a gente recebe alguns fortes, interessantes. Muito obrigado. Mas a gente quer mais. Nos falem o que vocês estão achando. Visitem o site da revista ligados.com e do ligadosfm.com. Muito obrigado e até a próxima.